momentos. Primeiro momento, onde estão os nossos irmãos mais 60? Os irmãos mais 60. Levanta a mão bem alto. Isso. Você conseguiu ver aí? Tem um pertinho de você? Então eu queria que você desse um abraço nesse irmão. Um menos 60, vai dar um abraço muito apertado. Não, Nancy, você vai receber um abraço, Nancy. Ah, Nancy. Ah, entendi. É que a Nancy vem falando tanto na minha cabeça que ela tem 60 anos que eu acreditei, ó. Mas um abraço assim, bem gostoso, assim, de filho. Isso. Tá vendo, Nancy? Você fala tanto que a gente acha que você já tem 60. Os irmãos mais 60 foram agarrados aí, se sentiram acolhidos, abraçados. Queridos, esse é um mês de respeitar, né? Os idosos. Eu não quis falar idosos, porque os nossos mais 60 são joviais, né? Colocam alguns adolescentes aí no bolso, só acho. Tinha que falar, né? E eu fiz até uma publicação, quem me segue aí viu. E há um mês atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma apresentação da faculdade. Eu fiz um monólogo representando o idoso. Por conta de um embate que houve em uma aula, em que os irmãos de mais 60, né, são muito desprezados, né? E na realidade a gente entra num combate contra a violência doméstica, que não é só da mulher ou da criança, mas também do idoso, entre várias situações. E essa semana eu fiquei pensando e orando pelos nossos irmãos da igreja, porque inclusive eu usei vocês como exemplo na minha discussão de aula, que aqui nessa igreja não tem preconceito. Se você não entendeu, eu vou te dar uma segunda oportunidade, tá? Aqui nessa igreja não tem preconceito. Nós amamos do bebê, né, que às vezes chora o culto inteiro, né, que fala o culto inteiro. Nós amamos este bebê porque nós temos uma linguagem. É melhor chorar aqui dentro do que chorar no mundo, né? Melhor correr aqui dentro do que correr na frente da polícia mais tarde, né? Por isso nós amamos os bebês como nós amamos os nossos da melhor idade, né? Temos aqui irmãos muito abençoados, que são uma bênção na nossa vida. E que o Senhor abençoe vocês com saúde, dias de saúde. Nós proibimos como igreja qualquer fúria do inferno na mente de vocês. As doenças que, né, alemães aí que tentam bater na sua porta, nós cancelamos. E você vai ter uma velhice, mais 60, mais 70, mais 80. A mamãe daqui a pouco faz mais 90, né? Porque já foi, né, mais 80. De muitas, muitas bênçãos. Amém, igreja? E nós vamos dar um aplauso a Jesus pela vida desses irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Amém? E o segundo momento, para nós entrarmos nessa palavra, eu queria te fazer um desafio. Você topa? Não é obrigado, tá bom? Toda vez que eu vou pregar tem uma polêmica, né? Eu peço para cortar a transmissão, né? É por isso que o pastor me dá para pregar de 6 meses. A última vez que eu preguei foi em fevereiro. Então já faz a conta aí, né? Eu queria te fazer um desafio. Eu queria que você colocasse o seu celular no modo avião. Se você quiser desligar, porque senão podem me cancelar na internet, cancelar nossa página, eu não quero isso. Você pode, fique à vontade. O meu eu coloquei no modo avião aqui, porque se aqui falhar, eu tenho que ligar aqui. Pastora, que radicalismo é esse? Eu acho que está faltando um pouquinho de radicalismo para a igreja deste século. Só acho, eu tinha que falar isso, tá bom? Não me cancela não, quem está aí, né? Mas às vezes a gente precisa estar atento a algumas coisas que estão acontecendo, né? E eu estava lendo um livro, e eu li um livro que eu gostei demais sobre esse tempo, né, de distrações que andam acontecendo no nosso século, né? E uma das coisas que na hora que eu estava estudando essa palavra ontem, aí o Senhor trouxe no meu coração, eu falei, ai meu Deus, né? Josi sendo Josi, vamos dizer assim, a pastora não se converte nunca, né? Tem coisas que, né, não dá, a gente não aguenta, né? E para começar, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo há alguns dias, alguns meses. E ontem, quando o pastor falou assim, você tem uma palavra para ministrar amanhã? Eu falei, tenho. Depois de uma brincadeira que rolou lá em casa, até eu dizer tenho, né? Que eu não vou contar para vocês, é claro. Aí eu falei, não, eu tenho sim. Porque já vinham dias que o Senhor estava falando comigo a respeito disso, né? Porque a nossa linguagem é qual? Não tenho tempo. Essa é a nossa linguagem. Ai, não tenho tempo. Nossa, eu queria fazer tal coisa, mas não tenho tempo. Eu queria fazer um curso, mas não tenho tempo. Eu queria fazer uma academia, mas não tenho tempo. Querido, faz.
né? Se você gosta desse trem aí, né? Ah, eu queria fazer uma caminhada, não tem tempo. Ah, eu queria cuidar da minha casa, não tem tempo. Ah, eu queria cuidar, sei lá, melhor das minhas finanças, mas tenho que trabalhar tanto, não tem tempo. Enfim, nossa linguagem hoje é não tenho tempo. Queria trabalhar igual o Július, em 2 empregos, 3 empregos. Tem irmãos aí que estão com 4, né? Com 3, né? Aí não tem como ter tempo mesmo, né, meu irmão? Aí fica ruim eu te ajudar, né? E existe uma armadilha chamada distração. Diga distração. E eu gosto de usar essa ferramenta de fazer você falar, porque isso é extremamente neurológico, né? Nossa mente, ela entende algumas coisas quando nós verbalizamos. Por isso, às vezes, eu já preguei, o pastor já pregou, Robson, que é um dos nossos pregadores aqui, já pregou, Flo é um dos nossos pregadores, já pregou, pastor Dei já pregou, entre outros pregadores aí que morrem de medo de pregar, mas que pregam muito bem também, né? Josafá também é um dos nossos pregadores, nós já falamos em várias situações que nós somos aquilo que falamos, porque Provérbios fala isso, né? E nos tornamos exatamente aquilo que nós falamos. Porque a fala, ela causa um negócio aqui na nossa mente e ele entende. Então eu quero te dar uma dica, né? Começa a dizer na tua casa, nossa, eu sou tão rico. Tenho dívida, gente. Começa a declarar. Uma hora o negócio vira, né? Uma hora a situação muda, né? Uma dica só, né? E a distração, ela é uma armadilha. E existe uma guerra muito grande pela nossa atenção. Eu te pedi para colocar o teu celular no modo avião, né? Ou quem quisesse, ficasse à vontade para desligar. Eu espero que a gente não precise fazer nenhum ato de socorro por uma crise de abstinência. Por esses 40, 50, eu prego um pouco mais, geralmente eu prego 1 hora, né? Mas vamos acreditar, louvor, fica atento aí, já sobe, pastora Deus, já acabou, né? Porque a pessoa se empolga, enfim. Mas eu espero que ninguém tenha uma crise de abstinência, que a gente precise acionar os nossos intercessores para ir lá em nome de Jesus. Todo Exu da tecnologia, sai, já libera, né? Eu espero, em nome de Jesus, precisa de uma água, né? Uma água com açúcar, uma água com mel, né? Porque é o que as pessoas dão quando alguém tem uma crise de abstinência. Você não sabia, é por aí que vai, né? Ou um remedinho controlado, né? Espero que não seja preciso, que ninguém fique aí nervoso, né? Tremendo, né? Por favor. E há uma frase que eu gostei muito dentro desse livro que eu li e eu trouxe para nós, né? Quem controla a sua atenção influencia o seu destino. E às vezes nós ficamos muito confusos com o que está acontecendo, né? Eu não lembro onde eu estava, mas peraí, gente. Me deixe magra. Eu não lembro com quem eu estou. E o nome do livro? Eu vejo, tá? Porque eu li 4 simultaneamente. Então eu posso te passar o nome de um errado. Me cobra que eu mando uma fotinha. Voltando aqui. Eu estava conversando com alguém, eu não lembro em que ambiente, esses dias, não faz muito tempo, e alguém falou assim para mim, é impressão minha ou você também tem a impressão de que o tempo está passando muito rápido? É impressão minha ou vocês também têm essa mesma... Eu falei para a pessoa, olha, eu acho que está muito rápido, né? Ou a gente está muito acelerado, né? São essas 2 questões a se pensar. E quando eu li essa frase, quem controla a sua atenção influencia seu destino, eu comecei a pensar sobre várias situações que, de fato, nós temos traçado como destino, né? Nós temos caminhado como destino. O que eu estou dando o meu 100% de atenção e que está influenciando para onde eu estou indo ou onde eu estou? Porque também tem esse detalhe, algumas coisas nos influenciam a nos deixar no lugar onde nós estamos. E existem sabotadores que tentam afastar-nos do propósito de Deus. Porque se eu estou indo para um destino que não é aquele que o Senhor escreveu, porque todos nós tivemos uma história original, temos uma história original, escrita sobre nós. É claro que, pastora, mas será que escreveram isso sobre mim mesmo? O negócio está tão esquisito. Que a gente no meio do caminho resolveu
escrever a nossa própria história, do nosso jeito. Aí a gente começou a escrever o que a gente achava que estava certo, porque às vezes a gente acha que Deus está errado e que a gente está certo. E eu queria ler um texto em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que praticamente quase toda a igreja conhece. Alguém já ouviu, alguém já leu, não é? Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão perto de nós ou perto que nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Olhando firmemente para quem? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas eu acho que eu escolhi só uma parte. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para... Tem até uma musiquinha, né, de um irmão desviado aí, né? Meu alvo é Cristo, né? Sigo para o alvo. Quem que é o nosso alvo? Será que eu esqueci mesmo das coisas que para trás ficam? Eu falo por mim, Josi, tem hora que eu não esqueço. Eu não sei se todas as mulheres são assim, mas eu lembro de data, eu lembro de dia, eu lembro de cheiro, eu lembro de roupa, eu lembro de lugar, eu lembro se estava frio, se estava calor, se estava, né? Tem uma, né, eu não sei, acho que eu sou alívio agora para algumas mulheres, viu, marido? Se você fala assim, porque você... eu acho que isso é de mulher. Que nós recebemos um chipzinho em que a gente gosta de guardar umas certas coisinhas, né? Igual Meribá, né? Mas a palavra do Senhor, ela diz assim para nós, olha, esqueça das coisas que para trás já foram, que ficaram, e se lance, ou avance, ou corra para que estão diante de você. Prossiga para o alvo. E o nosso alvo, como eu li em Hebreus, é olhar firmemente para Jesus. Essa é a proposta. Olhar firmemente para Jesus. Vivemos em uma geração onde nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para manter o foco. Muita informação, gente, muita. E agora com essa infinitude de IA, tudo que a gente quiser saber, a gente fica sabendo por essa bendita. Cuidado que tem umas que te enganam, tá? Não vai crendo que é tudo 100% verdade. Pesquisa em outra fonte segura, né? Mas a gente está completamente encharcado de informação. Às vezes eu recebo uma mensagem, pastora, você viu tal coisa assim, assim, assim? Eu falei, não vi. Até porque meu algoritmo, né, ele tem uma linguagem própria, né? De tipos de louvor, psicanálise, psicologia, dorama e pregação. Então, não sai muito desse quadro. Às vezes uma coisa ali que destoa, né? E tragédia eu opto em não ficar vendo, porque depois ele fica mandando todas as informações para a gente, né? Mas a gente está encharcado de informação. A gente está sobrecarregado de informação. Porém, com uma grande dificuldade de manter o foco. Já perceberam que se startou muitas doenças mentais? Vocês já perceberam, talvez não esteja acontecendo com vocês, você não conheça ninguém. Deve ser porque eu estou no meio de um público diferente, né? Mas no público que eu estou inserida, é impressionante como as pessoas têm dificuldade de guardar uma informação que alguém acabou de explicar. Nós tivemos uma avaliação nesse semestre, para fechar o semestre, onde a professora foi muito ousada em uma turma de 80 alunos pedir escrito, resposta subjetiva, de uma folha de espaço para responder. E assim, quero que a resposta se encaixe em toda a folha. Eu fiquei super, mega, blaster feliz, porque eu não gosto de Unido-Unité. Porque no Unido-Unité eu sempre me enrolo e erro a questão. Eu não gosto do negócio, qual letra que é a certa? Eu não gosto, mas se perguntar, me fale do conceito, aí eu amo, eu escrevo até 5 páginas se for preciso. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, ai meu Deus, agora é minha chance de passar nessa disciplina.
E quando eu cheguei na minha casa, eu fui ler as mensagens do grupo. E assim, muita gente do meu grupo teve dificuldade de responder aquelas questões. Alguns alunos que eu tinha um respeito até, depois eu descobri que era tudo IA, de um grande conhecimento. E não conseguiram desenvolver uma resposta escrita, dentro de um conceito de uma aula que foi conversada em sala. E eu tinha lido esse livro e eu fiquei pensando, falei, as pessoas estão muito distraídas. As pessoas estão muito desfocadas. Estão cheias de acesso, mas não conseguem guardar uma informação. Aí eu trouxe isso para a nossa igreja. Eu trouxe isso para você que vem nos cultos de quarta, que vai nas células. A gente nem coloca no grupo da igreja, né? Talvez você sinta falta disso, né? Nossa, o grupo da igreja não coloca lá, os pastores não colocam lá um bom dia, um versículo do dia, uma palavra, eis que te digo. O nosso grupo não é para isso. Deixa eu te frustrar. Nosso grupo não é para isso. Nosso grupo da igreja é para recados. E eu fico chocada quando alguns irmãos não leem os recados. O nosso grupo da igreja é para você saber do que está acontecendo na igreja. E olha que os meninos da mídia, eles ainda nem fizeram o que eu já pedi lá no começo. Gente, coloca lá no grupo as fotos das células, coloca no grupo os dias que funcionam as células, coloca hoje é terça-feira, tem célula assim, 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 porque a gente tem célula presencial, a gente tem célula online, a gente tem célula num café, a gente tem célula no parque, a gente tem várias células que acontecem. E eu já pedi para eles, né? Fica a dica aí, né? Vocês riem, né, de mim, né? Para fazerem isso, para lembrar que tem uma célula acontecendo. Não posso estar presente, eu posso estar online. Então, eu fiquei pensando em nós como igreja. Tem células, tem uma palavra liberada. Aí voltando, fechando aqui a ideia do grupo. O grupo é para recados. Onde você vai receber uma palavra, é lá na célula que você está durante a semana. É ali que você vai receber uma direção. É ali que você vai receber algo. E aqui, nos nossos cultos de quarta, que é um culto de estudo bíblico, né? Acabamos de encerrar uma série maravilhosa. E nos cultos de domingo, quando temos um evento de mulheres, como a gente está refazendo, recomeçando, quando há um evento de jovens. Aí eu fiquei pensando, quantos de nós conseguimos guardar aquilo que o Senhor está liberando sobre nós? Porque nós nunca fomos tão conectados como nós estamos agora. Nós nunca recebemos tantas notificações como nós recebemos agora. E esses dias até foi engraçado que eu estava em um lugar e os celulares estavam todos ativados. Eu não tinha prestado atenção que agora a gente recebe um recadinho do Mercado Livre, né? Não sei se vocês já viram isso. De vez em quando o celular, Mercado Livre! Eu tomei um susto, porque eu não tinha prestado atenção ainda nisso, né? Então, recebemos tantas notificações, caixa de e-mail lotado, publicação, o povo que a gente segue, para quem tem aí o hábito do YouTube, enfim. Nunca ouvimos tantas opiniões diferentes do mesmo assunto. Nunca vimos as pessoas mostrarem tanto quem de fato elas são nos seus esconderijos, né? Atrás de um celular ou de um computador, notebook, colocando ali a sua opinião em uma postagem. A gente vê de tudo, a gente lê de tudo. Mas também nunca estivemos tão distraídos. A maior guerra da nossa geração talvez não seja hoje financeira, política, ou tecnológica. Talvez a maior guerra da nossa geração esteja na distração. Num pequeno espaço, no começo do mês de junho, nós tivemos vários acidentes drásticos no país. Helicópteros que se chocaram por distração. Uma moça que foi lançada em um esporte sem nenhum aparamento de segurança, porque a equipe esqueceu de prender a moça. Distração. Um outro acidente que levou ao falecimento vários esportistas de uma só vez por distração. As pessoas dirigem, mandando mensagens no celular. Não se tem mais respeito ao próximo, não se tem a si mesmo, né? Não vou nem dizer ao próximo, a si mesmo. Porque estão distraídas. Antigamente, nós não tínhamos celular. E a gente não conseguia resolver as coisas depois? Sim ou não, gente? Eu sou muito velha. Sim.
Antigamente, nós não tínhamos celular. Esses dias eu me vi pensando nisso. Como é que era? Como é que era para a gente mandar um recado? Como é que era para a gente informar uma igreja de algo? Como é que era para a gente anunciar a morte de alguém? Aqui em Cunha é ali, né? Na igreja. Graças a Deus. Tem quem avisa ali. Mas como é que era, gente? A geração mais jovem não vai entender o que eu estou falando, né? Porque já nasceu na era tecnológica. Mas os irmãos mais experientes, não tinha. A gente não chegou aqui? Sim ou não? Sim, ou você não está aqui? Estamos aqui. Por que as pessoas precisam dirigir numa situação de risco, se põe em risco, põe outro em risco, e tem que responder exatamente naquele momento? As pessoas estão mal acostumadas a serem respondidas de imediato. Quando você não responde, elas levam para o pessoal. Deixa eu te ensinar uma coisa, queridos. Não é o outro que está te ignorando, é você que está ansioso demais. É você que quer que as coisas aconteçam do seu jeito. É você que está com muita bardinha. Se não me responder de imediato, aí, ó. Você não consegue pensar que aquela pessoa pode estar trabalhando. Ah, mas estava online. Só as esposas têm esse direito de brigar com seus maridos, tá? Ih, deu ruim agora. Estava online e não me respondeu. Eu faço até print. Eu mando uma mensagem, passa 10 minutos, me responde, eu faço um print que estava online. Eu crio provas. Mas aí, o que acontece? A gente trabalha, quem trabalha com a internet, a gente trabalha com computador. O nosso computador, se ele estiver conectado ao WhatsApp, ele vai aparecer que a gente está online o tempo inteiro. E nem sempre a gente está online. Ou às vezes estamos online, às vezes eu estou numa chamada de vídeo com a minha filha e ela demora muito para ligar. Então, quando ela liga, eu não respondo ninguém. Aí, quando eu sei que é alguém que depois pode até sair da igreja porque eu demorei para responder, eu estou online e não vou responder, eu falo assim, estou numa chamada de vídeo. Quando desocupar, eu falo com você. Ah, tá, desculpa, porque vai só chegando a notificação, né? Pim, 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 pastor, por favor, né? Mas nós estamos apavorados demais por respostas de imediato. E isso nós passamos a transferir para o Senhor. Porque nós passamos a querer que o Senhor nos responda nesse imediato, como a gente quer que o outro nos responda no imediato. E o Senhor não é assim. O Senhor não vai fazer assim. E essa guerra que eu acredito, né, pode ser a maior guerra que a geração está enfrentando, essa guerra da distração, ela tem um tom, queridos, da gente começar a olhar, peraí, isso aí está estranho, é espiritual isso aí, né? É uma guerra pela nossa atenção. Então existe uma guerra constante, diária, pela nossa atenção. Alguém quer a nossa atenção. Né? As publicações, elas querem a nossa atenção. Por quê? Porque isso movimenta em nós um desejo de compra. Se a gente mostra interesse, faz uma pesquisinha de um negocinho assim, depois a gente começa a receber um monte. Aí eu acho engraçado, né? Nossa, sabe o que chegou para mim? Ai, bobinho, não chegou para você. Para você e metade da população que pesquisou a mesma coisa. Ou laranja. Não chegou só para você? Alecrim dourado. Mas a leitura que a tecnologia está fazendo da gente ali. Por quê? Porque há uma guerra pela nossa atenção. Hoje, empresas investem bilhões para prender a nossa atenção com os merchandising, com as propagandas. E a gente gosta de uma promoção. A gente gosta de um tal de 50%. Na Copa, a gente faz o bolão lá da Shopee, do Mercado Livre, para ganhar desconto no carrinho. É que está rolando aí, né? Não sou muito da Copa, eu só sou do Brasil mesmo, para torcer, para brigar com o técnico horroroso. Mas, enfim, corta, né? Mas eu vi as propagandas, né? As redes sociais disputam nossos olhos. As notícias disputam nossas emoções. A publicidade disputa os nossos desejos. As preocupações disputam a nossa paz. Mas existe uma batalha ainda maior. O reino de Deus também deseja a nossa atenção. O reino de Deus também está ansioso pela nossa atenção. Jesus sente saudade de nós. Você sabia disso?
Jesus sente saudade, nós, pobres, mortais, pecadores, que dependendo da semana que tivemos, nos achamos imerecidos até do céu. Dependendo da luta que a gente está enfrentando, dependendo de como reagimos a uma situação, a gente não se acha nem merecedor do céu. Deus sente saudade da nossa voz. Deus sente saudade da nossa intimidade com Ele. Deus também quer a nossa atenção. Ele também chama a nossa atenção. Porque Deus sabe que aquilo que domina a nossa atenção molda nosso coração. Aquilo que cativa a nossa atenção molda, diga molda, o nosso coração. E aquilo que cativa a nossa atenção, a gente começa a ter um olhar maior. A gente começa a ter um olhar diferenciado. E Satanás também sabe disso. Por isso a sua estratégia nem sempre é destruir. Muitas das vezes é apenas distrair. Diga distrair. Porque se ele te distrair, ele consegue te destruir. Quem controla a sua atenção influencia o seu destino. E essa frase, ela nos traz para uma atenção, né? A porta de entrada da nossa alma é os nossos olhos. A porta de entrada da nossa alma é a atenção que damos. Então, comece a observar o que rouba a sua atenção. Comece a observar como que a gente fica em um culto desse de 1h30, 1h40, né? Dia de festa que a gente tem um pouco mais de tempo, fica um pouco mais aqui na igreja. Mas o quanto não mexe dentro de nós aquele tempo em que a gente não se controla, a gente tem que dar uma olhadinha. A gente tem que dar passar um dedinho ali no stories, ali no feed. A gente tem que dar uma conferidinha. Porque nós estamos muito distraídos. Tudo aquilo em que concentramos nossos olhos, pensamentos e emoções, começa pouco a pouco a moldar quem somos e para onde caminhamos. Porque hoje nós temos adolescentes tão fragilizados, queridos. Porque eles se comparam com o que eles veem nas redes sociais. Porque eles se comparam com o que eles assistem lá no tal do tique-tique. Eles se comparam com outras pessoas da mesma idade, que têm resultados, né? Que têm falsa felicidade. E nós vemos uma geração de adolescentes tão sensibilizados, uma geração de adolescentes tão adoecidos, uma geração de adolescentes já fracassados sem antes encarar um desafio, uma geração de adolescentes onde os pais estão indo negociar um emprego com o patrão, uma geração de adolescentes que se o filho é despedido, os pais ficam chilicados, vão lá tomar satisfação com o patrão. Mas eu acho que quando era a gente, isso não acontecia. Eu acho que a gente até apanhava, se chegasse em casa, eu fui demitido porque eu fui incompetente. Fui demitido porque eu faltei com respeito. Fui demitido, acho que eu da minha casa, eu levaria uma coça. Lá na minha casa, né? E os meus filhos não foram muito diferentes não, porque eles apanhariam também. Né? Então, a gente está vivendo uma geração muito dolorida, muito fragilizada, muito adoecida. Por quê? Porque já foram moldados e um caminho já foi destinado. Né? Adolescentes que querem ter uma vida que o influencer fulano de tal, que está destruído emocionalmente, finge ter. Adolescente que se desfaz dos seus pais em casa, que estão trabalhando, ralando para servir o melhor na mesa, para calçar, para vestir, para dar o básico, e estão frustrados porque não é o pai do fulano de tal que dá tudo. Queridos, em nome de Jesus. O negócio está muito esquisito. E essa mesma geração de adolescentes distraídos, quando eu estava atendendo, eu precisei parar por um período, e a minha qualificação é para criança e adolescente. Quantas crianças? Eu ia nas reuniões, que alguns lugares aqui da cidade me chamavam para participar, e quantas reuniões eu ouvia as pessoas falando da distração das crianças. Porque as nossas crianças também estão viciadas em tecnologia. E também estão distraídas.
E algumas levando diagnósticos, queridos, que não é. Não é. Crianças sendo diagnosticadas com doenças que elas não têm, com transtornos que elas não têm. Elas estão distraídas. Por quê? Porque elas estão viciadas. Viciadas em prazer momentâneo. Que é o que a tecnologia coloca na gente. O inimigo sabe que se conseguir desviar nossos olhos de Jesus, não precisará nos afastar imediatamente da igreja. A gente continua vindo para a igreja. Está tudo certo, a gente vem cumprir nossa missão. Porém, nós estamos distraídos. A palavra, ela não traz uma mudança genuína dentro de nós. A palavra não nos confronta. E agora está até arriscado confrontar. Porque se confronta, nós somos... como é que fala, gente? Unidos, que vai juiz, que vai processados. Então a gente não pode mais confrontar ninguém. A gente não pode mais ensinar a palavra verdadeira. Agora a gente tem que afagar o ego. Agora a gente tem que fazer do culto cultos motivacionais. Porque a palavra genuína que transforma e liberta, a gente está tendo que ter cuidado quando fala. Eu falo gente no geral, tá? Não que esta gente tenha, tá bom? Só para vocês entenderem, ok? Satanás, ele tem só o objetivo de nos distrair, nos manter ocupados nessa distração para que possamos ficar sobrecarregados. Sobrecarregados, a gente fica cansado. Semana passada nós ouvimos uma palavra sobre isso. E cansado, a gente fica desanimado. E desanimado, nos tornamos uma presa fácil nas mãos do inferno. Então ele não precisa se esforçar muito, não. Uma atenção dividida, ela produz um coração dividido. Então quando eu estou distraído, a minha atenção ela está dividida, o meu coração ele passa a ficar dividido. Foi o que eu falei das opiniões. Nós escutamos muitas opiniões. Nós escutamos muitas coisas, né? Tem gente falando de um evangelho muito estranho. Tem gente falando que a gente já está até vivendo a grande tribulação. Dá até canseira, como diz a minha amiga, a pastora Nancy, no fígado. Dá uma canseira de ouvir essas linguagens. Está faltando Bíblia. Está faltando Bíblia. E onde tem Bíblia sendo ministrada e liberada, a distração nos está roubando de sermos libertos. A Bíblia nos mostra que grandes quedas começaram com um pequeno olhar desviado, com uma pequena distração. Eu escolhi alguns aqui que a gente já conhece de cor. Eva, em Gênesis capítulo 3. A bandida, né? Antes de comer o fruto, ela olhou. Antes da queda, houve uma mudança de foco. Então ela olhou o fruto primeiro. Eva não foi, viu o fruto, já pegou e já comeu. Não, ela primeiro olhou, ela admirou, ela foi distraída. Ela se distraiu. E antes dela cair, ela primeiro mudou o foco. Porque Satanás foi muito enfático. Deus não é tão assim, não, boba. Deus não vai te castigar. Vocês não vão morrer. Deus é bonzinho. Deus é amor. Deus é amor. Ele é, mas é fogo consumidor. Essa parte Satanás não lembrou Eva. Então ela primeiro se distraiu, ela primeiro tirou o foco. Ela tirou o olhar dela de onde era para olhar. Ela olhou para o que não era para ela olhar. Ela cedeu. Ela achou interessante, ela foi convencida. Opiniões diferentes, que conflituavam ao que era verdade. Ela foi convencida em uma mentira. A gente olha na rede social a felicidade de um influencer e a gente fica, ai meu Deus, por que eu sou tão pobre? Por que eu aqui... Mas você não sabe como que é essa pessoa quando apaga as luzes da casa. Você não sabe quantas medicações essa pessoa tem que tomar para dormir.
você toma remédio para dormir, comece a ajustar alguma coisa na sua vida, porque a Bíblia diz que nós temos que ter o sono do... Se não está dormindo bem, alguma coisa está errada. Aí eu preciso tomar um remedinho para dormir, então faça uma autoanálise. Espera aí, Deus, não, espera aí, o que a tua palavra fala? Se eu vou gastar dinheiro, vou dar remédio para um laboratório, meu rico dinheirinho para um laboratório, porque eu tenho que tomar um remédio para dormir, porque eu estou ansioso? E a tua palavra diz que eu tenho que pegar a minha ansiedade e colocar aos pés da cruz. O que crente que eu sou? E tem gente que ainda dá o olé no remédio. Toma um remédio para dormir, acorda de madrugada e não dorme mais. Está errado, gente? Tem um negócio aí que está esquisito. O que está roubando teu sono? O que está roubando tua paz? O que está roubando teu descanso? Trabalhou o dia inteiro, está cansado e não consegue dormir, eu vou pôr a mão na sua cabeça. Porque esta tua pastora aqui não pode encostar em nenhum lugar que ela dorme. Não tem problema nenhum com sono. Graças a Deus. Nem os 50 anos, que me aterrorizaram, dizendo, quando você fizer 50, eu quero ver. E não vai dormir. Ah, minha irmã, se deixar, eu durmo 24 horas. Tem, ó, sem nenhum problema. A minha mãe até vai no quarto, abre a porta, vê se eu estou respirando. Se eu estou viva. Né? Então, vamos chamar a palavra para nós. Vamos dizer, Senhor, peraí, está errado isso aqui. Deixa eu ativar a tua palavra em mim. Não estou mandando você parar de tomar remédio não, tá? Depois ainda me traz problema, não é isso que eu estou dizendo. Mas é para você rever. Se olhe, se revenha. E aí, Eva muda o foco. Houve uma opinião que conflitua a verdade. Ela deixou de contemplar tudo que Deus lhe havia dado e passou a desejar, diga desejar, apenas uma coisa que ela não possuía. Ela tinha o tudo de Deus. Ela tinha tudo que ela quisesse. Estava ali disposto tudo para ela, mas ela desejou apenas o que não possuía. Foi distraída. Toda queda começa quando a nossa atenção muda de direção. E qual foi o resultado dessa distração? Qual foi o resultado dessa mudança de direção? Veio uma proibição para que eles não fossem exterminados e não se tornassem malditos eternos, pecadores eternos. O Senhor os tirou do jardim. O Senhor deu a eles de presente castigos, a serpente rastejar, comer do pó da terra, a inimizade entre a mulher e a serpente, a multiplicação das dores de parto, o trabalho pesado para o homem, que foram a consequência, e a morte, porque até então não morreriam. E veio a morte, porque o salário do pecado é o que, queridos? Segundo exemplo que eu quero te dar é de Davi, segundo Samuel capítulo 11. Enquanto Davi precisava, Davi era um guerreiro, certo? Todo mundo sabe disso? Alguém não sabe? Então, vou te contar, Davi era um guerreiro. O melhor naquela época. Não perdia nenhuma batalha. Todas as guerras que ele enfrentava era para vitória. Um grande influenciador. Um homem que mudou o destino de mais de 300 famílias. Um homem que mudou a história. Um homem que trouxe uma forma diferente de adoração. Um homem que deixou lá escrito para nós uma receita de como sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Aquele que Deus quer encontrar. Um homem que deixou muitas instruções para nós sobre vencer desafios, vencer guerras. Um belo dia, ele resolve não ir para a guerra. Aí ele resolve ficar acomodado. Deixa eu dar uma descansadinha. Eu estou tão cansadinho. Deixa eu dar uma cochiladinha. Deixa eu dar uma espreguiçada. Já fiz muito para o Senhor. Então deixa eu dar uma folga agora. Eu preciso de um ano sabático. Eu preciso de um descanso. Porque eu já trabalhei muito. Eu preciso me aposentar. Vira e mexe eu digo isso. Eu preciso me aposentar, gente. Eu trabalho para Jesus já há 40 anos. Eu preciso me aposentar. E ele resolveu dar uma descansadinha. Resolveu dar uma distraidinha. E nessa distraidinha, lá no palácio, ele resolve olhar da varanda da sua janela, da sua porta, da sua casa. E essa olhadinha, essa distração, trouxe ali uma ruína em cadeia. Sabe aquele jogo que é
várias pecinhas de madeira, chama jongo, eu acho. Se não for, me corrija depois. E a gente vai tirando as pecinhas e colocando para cima, e o objetivo é que não derrube. Sabe qual que é que eu estou falando? Pois é. O de Davi estava bonitinho. Davi estava protegido e ele era proteção. Só que ele resolveu se distrair. E lá na base, a gente não pode tirar as peças da base. Segredo para quem perde toda vez, tá? A gente nunca tira as peças da base. A gente não pode tirar a peça da base, que é ali que estrutura para o negócio não desabar. Davi resolveu tirar a peça fundamental da aliança, da lealdade, da fidelidade. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, diga Deus de aliança. E toda vez que nós brincamos com qualquer nível de aliança, diga qualquer nível de aliança, porque nós somos muitos juízes e nós gostamos de trazer uma aliança que nessa eu sou intocável. Essa aliança aí é só da fidelidade marido e mulher. Qualquer nível de aliança. Do teu amigo, da tua aliança com teu colega, com teu amigo, da tua aliança com teu cônjuge, da tua aliança com teu trabalho, da tua aliança com o Senhor, da tua aliança com teus pastores, da tua aliança com teus líderes, é qualquer nível de aliança, tá, gente? Porque a gente é tendencioso a focalizar o erro do outro e dizer, é a aliança que o outro quebrou. Não. Tá? A aliança de um modo geral, ok? E Davi resolve mexer numa aliança. Resolve tirar a base. Aquela peça que era fundamental, que era o alicerce. Olhar para a janela, viu a mulher do seu melhor guerreiro tomando banho e a desejou. E ali a tragédia entrou na vida de Davi e na sua casa. O que mais me impacta nesse texto é a bagunça que foi gerada dentro da sua família. A destruição familiar de Davi. Ali, Davi cancelou tudo que ele havia feito. Ali, Davi mexeu em tudo que ele tinha construído. Por uma distração. Ele se distraiu. Ele foi dar uma olhadinha na janela. Ele achou que não poderia ser tocado. Ele achou que não poderia cair numa cilada. Ele era um grande guerreiro, mas era um grande guerreiro que não sabia vencer as suas guerras pessoais. Era um grande guerreiro que se distraía naquilo que era uma fraqueza. E o resultado? Destruição familiar. Terceiro exemplo, Sansão. Juízes capítulo 16. Sansão, um homem separado, um homem com uma força gigante. Sansão não era um cara grande, ele não era um gigante, tá, gente? Ele tinha uma força gigante. Mas ele tinha um padrão de um homem normal. Um físico de um homem normal. Que às vezes a gente vê no desenhinho lá do Kids, né? Aquele brutamontes, né? Não, ele não tinha esse aspecto. Era o que estava dentro dele, era a força dele. E existia também pactos, alianças, né? Era um homem que não podia mexer com cadáver, era um homem que não podia beber do vinho, não podia se alcoolizar, era um homem que não podia cortar o seu cabelo. Existiam algumas regras. E Sansão resolve brigar contra todas as regras. Sansão resolve ficar distraído, né? Antes dele perder a força, ele perdeu o discernimento, porque ele caiu numa cilada. A mesma sedução da serpente que induziu e distraiu Eva, quando nós ligamos, é a mesma voz sedutora de Dalila. O mesmo espírito. Um espírito que te convence, um espírito que te distrai, um espírito que te rodeia, um espírito que tem o que os seus ouvidos querem ouvir. Mesmo principado, a mesma armadilha. E Dalila foi consumindo, foi distraindo Sansão. Um homem que a força era absurda, vencia tudo. E ela fez vários jogos com ele. Então, antes dele perder a força, ele perdeu o discernimento. Antes de ser derrotado pelos filisteus, ser derrotado por Dalila, ele foi vencido por seus próprios desejos. Eva teve um desejo do que não era para ela. Davi teve um desejo do que não era dele. Sansão também desejou. Está conseguindo entender?
Qual foi o resultado? Cegueira, escravidão e morte. Suicídio. Porque ele pediu para Deus uma força, novamente, e ele se matou. Foi ou não foi? Eu estou sendo muito radical. Foi, gente. Foi. Pastor, essa palavra, mas eu tenho que te ensinar. Porque hoje o Senhor quer vencer a atenção. Hoje o Senhor quer vencer a distração. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade para que a tua mente seja cativa e volte ao foco, que é Ele. Amém? Mais um exemplo, Israel, Êxodo capítulo 32. Nós conhecemos a história desse povo, né? Cativo, passando por opressão, sendo escravizados, mortos, sem ter direito a nada, humilhados, comendo o pão que o diabo amassou. No caso que eles mesmos amassavam, né? Vivendo uma vida miserável, mas com tantas promessas, com tantas mais, vivendo miseravelmente. Deus dá uma promessa. Vou trazer para vocês que, gente? Corda, a distração. Um libertador. Alguém que vai tirar vocês dessa vida opressora. Alguém que vai mudar a história de vocês. Deus traz o libertador. Que foi quem? Moisés. E aí eles passam para saírem ali da opressão do Egito e irem até a cidade que Deus havia prometido, a terra prometida. Eles passaram por uma série de processos, sim ou não? Eles viram o Senhor trazendo sobre todo aquele lugar a manifestação de milagres a cada ato de resistência do faraó. Eles viram que a casa deles não era atingida por nada que atingiu o povo egípcio. A praga estava aqui, os piolhos aqui nas egípcias. As hebreias trabalhavam para as egípcias. Elas ficavam piolentas? Não ficava piolenta. E vocês sabem que piolho ou praga desgramada. Deu até coceira, né? Não tem como você encostar perto de um piolito e você não sair com piolho. Você vai sair com piolinho. E esse piolinho vai fazer uma desgraça no seu cabelo. Quem tem cabeleira, então, sangue de Jesus tem poder. Os egípcios estavam cheios de feridas, como lepra. O hebreu trabalhava na casa do egípcio. Ele ficava feridento? Não. Os animais dos egípcios morreram, todos. Os dos hebreus morreram? E para fechar, né? Trevas, chuva de pedra. Pensa bem, cai uma chuva de pedra aqui na cerca, aqui. Mas a pedra não cai aqui. O rio ficou manchado de sangue, mas onde os hebreus iam pegar água, não tinha sangue. Gente, pelo amor de Deus. E não pense em você assim, nossa, que povo ingrato, que se a gente estivesse lá, a gente tinha feito a mesma coisa, tá? Nem vem ser tão crente assim, porque nem é. Aí, eles participam, eles veem, eles enxergam toda essa manifestação de milagre. A última delas, olha, pega um animal, assa, chama o vizinho que não pode comprar, faz uma janta, faz uma ceia, unge os umbrais da tua porta, você já aprendeu onde foi ungido, deixa lá que meia-noite o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Morre todos os primogênitos egípcios. Do gado ao filho mais, a família que só tinha filho adulto. Porque não foi só criança que morreu, tá, gente? Às vezes a gente fantasia umas coisas, né? E não morre ninguém na casa dos hebreus. Todos são protegidos. Saem, vão até o mar, chegando no mar, montanha de um lado, mar na frente, exército do faraó atrás. O mar se abre para uma multidão passar. Levou horas para todos passarem. A pés enxutos. Que disseram que o mar lá tem uma época do ano que a água dá na canela. Então o milagre foi mais ridículo ainda. Porque um exército inteiro de faraó morrer afogado com água na canela. Então, quando você ouvir um professor endemoniado fazer essa piada, aí você rebate. Eu acho que eu vou abrir uma página ensinando a dar respostas com argumentos. Né? O mar abre, eles passam, o mar fecha, morre o exército, eles seguem. E aí vem os contínuos milagres
que eles vivenciam por 40 anos por conta da murmuração deles no deserto. E eles esqueceram rapidamente todos esses milagres, quando eles esqueceram do Deus que faz os milagres. Quando eles se distraíram. E qual foi a distração? Moisés sobe para receber as tábuas da lei. Lembra disso? Todo mundo aqui comigo? Todo sono, todo cansaço, toda crise de abstinência do celular seja repreendido em nome de Jesus, né? E aí, Moisés sobe para receber as tábuas da lei. E o povo fica distraído, ansioso, porque Moisés não voltava. Via o fogo, via a nuvem, via o movimento em cima da montanha. Porque a montanha é alta, gente. Eu subi lá 2 vezes. Quase morri nas 2. O negócio é tenebroso. Os irmãos que já subiram, Sinai, levanta a mão aí, para eu não ficar sozinha nessa batalha. Muito obrigado, de nada. Né? Estamos juntos, né, pastor? O pastor Ju achou até que eu não ia conseguir subir da última vez. Aí eu subi. Ai. Ridículo, os 2 idosos. Os 2 irmãos mais 60. Então, o negócio estava pegando fogo, o povo se distraiu, ficou cansado, ansioso. Tiveram uma grande ideia, vamos fazer um ídolo, vamos fazer um bezerro para a gente adorar, porque com certeza Moisés morreu. Não souberam esperar o tempo que Deus queria tratar, porque ali estava sendo entregue para Moisés toda uma história que seria determinante para o futuro daquele povo. Qual foi o resultado desse esquecimento do povo de Israel? 40 anos no deserto, por conta de uma murmuração. E todos os antigos morreram no deserto. Só foi para a Terra Santa os jovens, a outra geração. Quando perdemos o foco de Deus, sempre colocamos outra coisa em seu lugar. Porque às vezes quando a gente fala de idolatria, a gente já pensa em uma imagem. Não é só isso. Nosso carro às vezes é a nossa imagem. Não a nossa imagem e semelhança. É a nossa idolatria. Ninguém pode passar a mão nele. Tem que estar lustrado. Não sou contra. Acho que tem que limpar, claro, tem. Mas tem umas coisas que são exageradas. Não faço algumas coisas, mas, né? Às vezes uma pessoa, um filho, um cônjuge, um parente, um pai, uma mãe, às vezes eles são a idolatria que nós guardamos. Trabalho, coisas. Às vezes a gente tem outros deuses. Nosso pecado. Nossa teimosia. Às vezes é a idolatria que nós carregamos. É o Deus que nós carregamos. E é para a gente observar, porque às vezes nós fechamos muito numa situação só, fechamos muito em uma questão só, colocamos muito ali, né? A gente qualifica muito em uma questão só. Só que às vezes nós estamos idolatrando outras coisas e a gente não está nem percebendo. Às vezes nós estamos idolatrando a nossa língua felina. Às vezes nós estamos idolatrando o que a gente pensa que está certo. Às vezes a gente está idolatrando um influencer. Às vezes a gente está idolatrando um doido qualquer que vai para a rede social e fala recortes de coisas que a nossa alma está necessitada em ouvir. E às vezes a gente não se dá nem o cuidado de entrar na publicação inteira e ouvir tudo para ver se aquele recorte faz sentido. Uma vez eu compartilhei um recorte de algo sobre saúde mental que eu achei excepcional de uma psicanalista. E eu compartilhei. Tenho amigos como eu tenho. Amém? Ih, não quer. Porque amigo fala a verdade. Eu tenho. E não deixa passar barato. Não me desrespeita, porque tem gente que desrespeita. Que desrespeita. Não, eu tenho amigos. E uma amiga falou assim para mim, pastora, essa pessoa não é legal para você seguir. Porque ela fala muito mal de igreja. Ela fala muito mal de pastores. Ela fala muito mal de dízimos. Eu tomei um choque. Eu falei, ai meu Deus, corri lá na minha rede e já apaguei o que eu tinha compartilhado. E aí eu fui
procurar. E vi, né, as besteiradas que ela faz. Em um assunto, o que ela estava falando era excepcional. Porém, todo o resto conflitua com o que eu prego no altar. Com o que eu, pelo menos, tento lidar no meu cotidiano. Eu falei, não posso compartilhar com isso. E às vezes eu vejo muita gente, alguns de vocês, alguns que eu olho, alguns eu nem olho mais. Mas alguns que eu vejo que publicam umas coisas e às vezes eu vejo, eu entro lá na publicação inteira e vou assistir tudo. E eu fico muito triste de ver que o negócio não é saudável no seu absoluto. Aquele pedacinho até fazia sentido, mas no seu absoluto não. Então, às vezes, nós idolatramos pessoas. Às vezes, nós idolatramos coisas. Às vezes, nós colocamos, sim, no lugar de Deus, coisas que tomarão o lugar de Deus e que vão me colocar numa posição de distração. E quais são os sabotadores da nossa atenção? O que vem roubando a nossa atenção? Em primeiro lugar, a tão famosa ansiedade, que é a doença deste século. E que o apóstolo Paulo já fala dela há quantos anos? Antes de até saber o que era ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, ou seja, palavras de gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. A quem? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está ansioso? É porque está faltando paz de Deus. Está faltando o entendimento. Está faltando guardar o coração em Deus. E aí está doente. Não andei ansioso. O apóstolo Paulo já vem ensinando isso para nós há anos. Antes de termos o conceito de ansiedade. Antes da ciência descobrir o que era ansiedade. Antes de virar aí o caos da sociedade que estamos hoje por causa da ansiedade. Ansiedade faz a mente morar. Diga morar. A ansiedade faz a nossa mente morar em um futuro que ainda não chegou. A ansiedade nos faz ficar inquietos em algo que ainda não aconteceu. Ela rouba a nossa paz. Ela rouba todo o nível de gratidão. Quase sempre um ansioso é reclamão. Quase sempre, para não, né? Não ser cancelado, está sendo transmitido. Né? Quase sempre, 99,99%. O ansioso, ele reclama. Reclama do sol, reclama do frio, reclama do calor, reclama do tédio, reclama da unha encravada, reclama da coberta, reclama da cama, reclama da comida, reclama do teto, reclama da casa. Reclama e reclama. Reclama do cabelo, reclama do dente, reclama do olho, reclama. Quase sempre. Não estou dizendo que são todos. Mas quase sempre quem entra numa rota, quem está ali vivendo uma vida de ansiedade se torna um reclamão. A tromba dá quase 3 palmos. Olha, nem tem tanto beijo para isso. Para imitar. Aquele berço lá. Você olha para o indivíduo, o berço está lá na frente. Está com um berço desse tamanho. Todo infeliz, todo insatisfeito, todo chateado, todo amargurado, todo angustiado. Não sabe ser grato em nada. Não sabe agradecer nada. Não sabe dizer, Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar, obrigado. Meu irmão, esse dia o pastor falou sobre respiração aqui, né? Não sabe agradecer nem o ar que respira. Pergunta para quem tem asma, para quem tem uma bronquite, para quem precisa tomar um remédio para poder respirar. Como que é? Depois eu sento com você ali e bato um papo, tá? Ok? Você não conseguir respirar.
E não é porque você está tendo uma crise de ansiedade, é porque você tem um probleminha respiratório. E não é de vez em quando que ele te visita. São fatores que acionam. A ansiedade, ela rouba da gente a gratidão. A ansiedade, ela rouba da gente o discernimento. Rouba da gente a concentração. Não é assim? Uma crise de ansiedade deixa a pessoa tão desesperada que ela não consegue. Falta oxigênio, falta o ar, falta, dá um desespero, dá ataque cardíaco. Eu já acompanhei pessoas com crises ansiosas. Já lidei com pessoas dentro do consultório com crises ansiosas. Já precisei socorrer, e não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, pessoas no hospital aqui de Cunha, a pastora, vem aqui, por favor, porque eu acho que fulano vai morrer. Não fui 1 ou 2 vezes só, fui muitas vezes socorrer pessoas nas questões emocionais e espirituais, porque estavam tendo crises ansiosas. Já fiquei em hospital com pessoas que estavam tendo uma crise e eu precisei ficar lá, até o médico dizer, tá bem, pode ir embora para casa. Então eu já vi pessoas faltarem com o ar em uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Já presenciei também. Perde o sentido, perde a noção. Entra um medo, entra um desespero, entra uma agonia. E aí vem uma pergunta para nós essa noite. Nós estamos vivendo pelas promessas de Deus ou pelas preocupações da vida? Nós estamos vivendo crendo nas promessas de Deus ou nós estamos vivendo pela ansiedade, que nós estamos nutrindo ela diariamente? Porque ainda não virou uma chavinha na nossa mente que Jesus, ele quer que a gente deposite nele a nossa ansiedade. Pastor, eu tenho hoje um transtorno diagnosticado. Então Jesus te convida, olha aqui, eu quero passar com você, segurando na tua mão, por esse momento difícil que você está passando, por esse diagnóstico que você recebeu. Vem aqui, segura a minha mão, eu vou com você, não vou te deixar sozinho, não vou te largar, não vou te abandonar, vou estar aqui, vou estar junto. É isso que o Senhor quer com a gente, é isso que o Senhor nos convida. O segundo sabotador é o excesso de vozes. Lembra que eu comecei essa palavra falando de muitas coisas que a gente escuta, né? Muitas coisas que a gente ouve, muitas coisas que a gente assiste, muitas coisas que a gente vê, né? Muitas coisas que nosso cérebro está em constante alerta. A gente está com a TV ligada, com o celular mexendo, e o nosso cérebro está em constante alerta, o tempo inteiro sendo alertado para as coisas. E a gente começa a escutar muitas vozes. Meu irmão, eu já preguei aqui, o pastor pregou, teve um outro preletor que pregou também. Em nome de Jesus, cuidado com as vozes que você anda escutando. Cuidado com os seguidores que você segue. Hoje, esses dias um jovem falou assim para mim, pastor, eu desativei meu Instagram. Eu tomei um choque, vindo de quem veio. Eu fiquei pasmo. Você tem certeza? Tá certo disso? Não, não quero, porque me faz pecar. Não é isso que eu quero. Não. Ok, tá bom. Aí hoje eu cheguei aqui na igreja, porque de vira e mexe eu fiz um grupo no Instagram para a mídia da igreja, né? Eu vejo as coisas lá e eu mando lá. Gente, queria isso aqui. Ah, você vai fazer isso aqui? Eu não sei se eles me ignoram, mas eu mando. E aí eu percebi que tinha alguém que não estava lá. Aí hoje eu cheguei na igreja, eu falei, isso aqui, você está de propósito? Você está sem Instagram? Ele, desativei, pastora. Foi? Foi, porque eu percebi que estava me roubando 5 horas do meu dia. Um jovem também. Eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, esses meninos estão mais crentes do que eu. Desinstalando uma rede social nesse porte. Mas eu fiquei feliz. Não sei até quando eles vão dar conta, mas eu fiquei feliz da decisão deles. Porque são jovens dessa geração. Que não ficam sem uma rede social, na sua grande maioria. Não estou dizendo que são todos, só 99,99%. Só alguns. Eu fiquei feliz e vou orar por eles por isso. Que Deus os mantenha firme nessa proposta. Porque são vozes que nós ouvimos e vozes com um cardápio muito variado. Elias, em 1 Reis capítulo 19, para você só guardar essa informação, Elias, ele esperava, olha só, Elias é um profeta muito sarcástico, muito sarcástico, gostava de ver a vida passando assim pelos olhos, desafia todos os profetas de Baal, sobe na montanha, chega lá, ele pede
Os profetas de Baal dançam, pulam e tocam o chocalho, e tocam o tambor, e se balança pedindo lá, porque a situação era assim: o Deus que responder com fogo, esse é quem? Um Deus Nutella. Não, essa era a proposta. Elias e os profetas de Baal. Vamos lá? Vamos fazer agora aqui um pá de lá e um pá de cá. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Bora ver se é o de vocês, o Baal, ou se é o meu, o Deus de Israel. Os sacerdotes de Baal vão lá, arma o cenário e reza, e dança, e ora, e faz o som da chuva, e chacoalha, e pula, e requebra, e sopra, e grita, e berra. E Elias grita mais alto. Fala mais, vai que ele está dormindo. Eu acho que Elias era um carioquês. Tá tirando onda aí, mané. Vai que ele está com preguiça hoje. Berra mais alto. E aí que os profetas, na força do ódio, esse Deus vai ter que responder. E não respondeu. Não caiu fogo do céu. E Elias abusadamente manda fazer um altar. Coloca tudo que é preciso para um altar. O país vivia uma seca de 3 anos, não tinha água. E Elias diz assim, traz água. Essa vai ser a oferta para o nosso Deus, traz a água. E aí eles colocam a água. E Elias faz uma oração que não durou nem 5 minutos. Aqui a gente está parafraseando, né, gente? Ele faz uma oração para que este povo saiba que o Senhor é o Deus de Israel e caia fogo do céu. A Bíblia diz que caiu fogo do céu. Consumiu o altar. Lambeu toda a água. Não sobrou nada. Alguma coisa podia abater esse homem? Existia algo que Deus não respondesse a este homem? Diz para mim, você e eu e você. Não. Mas depois disso, Elias entra em crise. E ele vai se esconder dentro de uma caverna. E a gente estuda e sabe que Elias entrou numa crise depressiva aqui. Elias se sente, o rejeitado, pobre coitado. Por quê? Porque Jezabel disse que ia matá-lo. E ele se sentiu afrontado por ela. Ele se distraiu. Ele foi sabotado. E quando ele vai para a caverna, ele achou que Deus ia vir num grande redemoinho. Veio depois, né? Num grande tempestade. Ele ficou esperando Deus. Se você ler o capítulo 19, você vai ver. Esperando Deus vir com um grande movimento. Chegando como uma espada, marchando para falar com ele. Elias esperava que Deus viesse pelo vento, pelo um terremoto, por fogo de novo. Mas Deus resolve falar com ele brandamente. Bem cauteloso. Deus queria ensinar Elias que não eram muitas vozes. Era uma voz tênue, uma voz terna. Não é tênue, terna. Uma voz mansa. Para posicionar aquele homem de volta à sua rota. Porque ele tinha saído totalmente de onde Deus tinha colocado ele. Porém, para discernirmos a voz de Deus, nós precisamos estar em silêncio e em intimidade. Fazendo barulho, a gente não ouve. Distraído, a gente não ouve. Dando um chilique, a gente não ouve. Terceiro lugar, qual é o sabotador da distração, da minha atenção, que me deixa em distração? O conforto. Eu até falei antes, né, sobre o conforto. 2 Timóteo capítulo 4 fala de Demas. É Demas, professores de teologia. Demas era um dos companheiros do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Demas, ele resolve desamparar. O texto é exatamente isso. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Não quis mais. Demas não quis ser meu companheiro nas viagens. Demas não quis estar comigo na missão que Deus nos comissionou. Demas resolveu me desamparar no meio da jornada. Porque
Porque ele precisou ficar no aconchego, no conforto. Porque é confortável, queridos. Claro que é. Como que é confortável não estar envolvido com nada? Como que é confortável não estar fazendo nada para o Senhor? Como que é confortável ficar numa situação de crítica? É porque a outra igreja, eu vou falar? Aí eu vou, né? A outra igreja está enorme. É só a nossa que não cresce. Aí a língua grande cresce. Mas fazer uma célula, o linguarudo não faz. Estar envolvido num projeto, como nós temos aqui, o Pratica Esperança, não quer. Estar envolvido em um evento, também não. Aí, comparando aonde a igreja fica, né? E a comparação, ela é uma ruína em qualquer aspecto, queridos. O que faz uma igreja crescer? Vamos lá. O que faz uma igreja crescer? Ai, meu Deus, comemos a bio, todos nós. Vocês sabem o que é a bio? Momento cultural, pastora Joyce. A bio é uma fruta do norte, do nordeste, mais precisamente do norte, que ela parece, não parece não vou dizer que parece porque não parece. É uma fruta, a bio, depois você pesquisa, né? E quando você come, fica um grude na sua boca e cola, um negócio esquisito. E você leva um tempo para tirar. Tira com açúcar. Tem uns esqueminha lá, né, dos índios, que a gente remove depois a cola que fica na boca da gente por conta de chupar o abil. Então, todos nós comemos abil hoje, né, não sabemos o que faz uma igreja crescer. Eu vou te dar uma outra oportunidade, porque não existe abil nessa região, e a não ser que eu tivesse trazido da minha, te dado, você não comeu, ok? Então, vamos lá de novo. O que faz uma igreja crescer? Não entendi, peraí, não entendi. Unidade. Ordena a bênção, unidade. Clareza de propósito. Dedicação. Estratégia, oração. Compromisso. Ouvir aqui, evangelismo, ouvir aqui. Obras sociais. O que mais faz uma igreja crescer, gente? Liderança saudável. Praticar esperança. O que mais faz uma igreja crescer? Aliança. O que mais? Acolhimento, responsabilidade. Pessoal da mídia. Eu sei que vocês, cada um tem uma palavra. A mídia fazendo o papel da mídia, né? Vamos ajudar os irmãos. Célula, o que mais, gente, faz a igreja crescer? Tá ficando bom, vamos lá. Divulgação, mídia, opa, ufa. Oração, já foi ali, Lô. Já foi também. Salvação, alguém disse aqui, eu vi. Compromisso. Isso, que ele disse. O que mais? Já foi. Testemunho, alguém disse testemunho. O que mais? O que mais? Investimento. Investimento no Kids. Libertação, já foi aqui união. A gente sabe ou não sabe o que faz uma igreja crescer? Sabemos ou não? Sabemos ou não? Sabemos. Por que não cresce? Vamos voltar aqui e você leva isso para sua casa, tá bom? Demas, ele abandonou Paulo. Demas amou o presente século. Davi permaneceu em casa quando deveria estar na guerra. O conforto, ele gera acomodação. O conforto, ele gera distração. O conforto, ele gera comparação. Eu não faço nada, eu estou confortável. Eu vou comparar o outro que não tá, que está se matando para fazer alguma coisa. A acomodação, como eu disse, ela gera distração. Então, veja bem. Conforto gera acomodação e acomodação gera distração. Desejos desordenados também é um sabotador. E toda grande queda começa com pequenas concessões.
A Bíblia diz em Romanos: vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja, porque aí volta aquela situação quando nós somos juízes, quando eu falei da aliança. Porque ninguém, né? Mas a Bíblia compõe aqui no mesmo nível orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, devassidão, desavença e inveja, no mesmo nível. Eu não sou um adúltero, eu não tenho imoralidade sexual. Tenho uma invejinha santa. Faço desavença entre os irmãos. Gosto de lançar um veneninho. Só falei verdade. Existem pessoas que são veneno puro e se escondem atrás de só falei verdade. Mas na realidade estão destilando veneno. Existem situações, meu irmão, que extraem o pior de nós. Esses dias eu conversava em um acompanhamento psicológico, não, pastoral. E a pessoa estava numa crise porque ela dizia assim, online de uma outra cidade. E ela dizia assim: pastora, porque eu não me conformo que está acontecendo isso na minha casa, não sei quem está doente, sempre foi fiel, sempre foi... E eu deixei a pessoa falar tudo e depois eu falei assim para ela: existem coisas no nosso interior que nós não gostamos que ninguém veja. E nem permitirmos o Senhor mudar. Mas são situações que nos colocam em adversidade, que vão extrair essa coisa ruim que está dentro da gente. Esse comportamento ruim que a gente guarda em 7 chaves. Essa atitude ruim que a gente não quer ser posta para frente. Porque a gente tem medo de ser julgado. Muitas das vezes porque nós julgamos demais. Porque nós apontamos o dedo. Porque nós temos soluções. Fiz aqui com vocês uma prática. Nós sabemos o que faz uma igreja crescer. Mas por que nós não tomamos a nossa posição e não fazemos a nossa parte para que esse crescimento aconteça? Porque nós não somos um mero integrante de uma igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo, sim ou não? Somos parte do corpo. Como parte do corpo, nós somos ali responsáveis, tal qual o outro é responsável. Então o Senhor ele nos chama a atenção para termos um olhar para esses sabotadores da atenção que o Senhor quer de nós para Ele, dentro dos desejos desordenados. Porque toda grande queda começa com pequenas concessões. Sansão não caiu em um dia. Ele foi fazendo concessões. Ele comeu mel num cadáver. Ele não podia tocar em defunto. Ele se envolveu com uma mulher fora do seu arraial. Ele não podia se envolver com uma mulher fora do seu arraial. Ele contou o segredo. Ele se alcoolizava. Não podia ser voltado ao vinho. Ele contou o segredo de onde estavam as suas forças. Ele foi fazendo pequenas concessões. E nós? Como nós somos no nosso dia a dia com as concessões? O que a gente negocia? O que a gente não prioriza? O que rouba da gente uma verdade pura e genuína do Senhor em nossa vida? Todo sabotador da nossa atenção tem como objetivo nos distrair, nos confundir, nos anestesiar, nos isolar e nos fazer esquecer. Quando nos distrai, rouba toda a nossa atenção do que era necessário. Quando nos confunde, mistura vozes e prioridades. Às vezes nós achamos que Deus está falando, porque a voz de Deus ela é muito tênue com a voz do diabo. Deixa eu te ensinar algo, querido. Você quer aprender? O inferno conhece a voz de Deus. Lembre que Lúcifer foi criado por quem? Sozinho mágico dos magos lá. Não, foi criado por quem? Lúcifer conhece a linguagem dos céus? Lúcifer conhece a linguagem da adoração? Lúcifer conhece a linguagem de Deus? Sim ou não, gente? Sim, conhece.
Então ele sabe como é a voz do trono de Deus. E ele é um copiador. Ele é copia e cola. Cuidado com a voz que você escuta, que confronta com o que a palavra diz, dizendo que foi uma voz de Deus. Porque quem fala aquilo que Deus quer que a igreja ouça, vai ter conformidade com a palavra. Cuidado com profetas que são desaliançados. Cuidado com profetas que são infiéis ao Senhor. Cuidado com profetas que não têm aliança, mas que dizem estar falando o que Deus mandou falar. Escute profetas aliançados. Escute profetas que temem ao Senhor. Escute profetas que estão debaixo de uma submissão de autoridade. Preste muita atenção, porque Satanás gosta de confundir. Satanás gosta o quê? Confundir. E pela distração, facilmente nós caímos na doce voz sedutora de Dalila. Doce voz sedutora da serpente. A distração, ela nos anestesia, gera conforto e acomodação. Ninguém faz mesmo, então eu também não vou fazer. Ninguém está nem aí, também agora eu também não vou estar. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente só atrasa o arrebatamento da igreja. A distração, ela nos isola, faz a pessoa rejeitar conselhos e discernimentos. Não quer mais ouvir, não quer mais ser ensinado, não quer mais ser corrigido. A distração, ela nos faz esquecer o propósito e os feitos de Deus. E há uma pergunta para nós caminharmos para o final. Quem está controlando a nossa atenção? Quem está controlando a nossa atenção? Seu medo, seu trabalho, seu celular, ansiedade, não vou dizer que ela é sua, porque ela não é, ansiedade, o passado, ou Jesus? Quem está controlando a sua atenção? Você conseguiria ouvir a voz de Deus numa doce chuva? Ou você seria distraído pelo transtorno que essa chuva está causando? Você conseguiria ouvir a voz de Deus em um conflito familiar? Ou você fica distraído em entrar em um embate? Você conseguiria ouvir, vamos falar nós, né? Nós conseguiríamos ouvir a voz de Deus em um momento de caos? Ou nós nos desesperamos em querer achar uma solução? Nem sempre achar uma solução é o que Deus gostaria naquele momento. Deus está nos ensinando a colocar o controle na mão dele. Porque nós somos tendenciosos a querer controlar tudo. Gostamos de ter o controle. A gente gosta de mandar na vida do outro. Impressionante. A gente gosta de dar um palpite. A gente tem receita. A gente tem receita para ensinar filho dos outros quando a gente não é pai. Quando os nossos filhos nascem, já a nossa receita não vale para nós, gente. Não entendo isso. A gente tem receita boa para o casamento do outro. Mas para o nosso, a gente não tem. A gente tem receita boa para o trabalho do outro. Mas no nosso trabalho, a nossa receita não funciona. Já prestou atenção? Não acontece com você. Talvez alguém que você conheça. Como diz o pastor Samuel, né? Como a gente é bom para o outro. Como a gente tem solução para o outro. Como a gente tem a resolução do problema do outro. Quando nós estamos em um problema, a gente não consegue nem visitar todos os conselhos, os palpites que a gente deu para trazer para nós e colocar em prática. Quem controla a nossa atenção? O apóstolo Paulo nos traz uma instrução em Hebreus 12. Eu comecei lendo para vocês. Um olhar fixo em quem? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se, à destra do trono de Deus.
olhar firmemente para Jesus. Quem dirige olhando para os lados corre o risco de sair da estrada, sim ou não? Quem dirige então com o telefone, respondendo, uma mensagem. Gente, eu sou uma motorista. Quem já andou comigo dirigindo? Quem passou algum sufoco comigo dirigindo? Olha o Josafá e a Elaine. Eu sou uma motorista que se eu estiver dirigindo e alguém fizer uma barbeiragem e eu perceber que está no telefone, o que eu faço, gente? Eu baixo os vidros e grito, desliga seu telefone! Quer matar todo mundo? E o dia que eu tiver o meu carro, vai ter um sinaleiro. Desliga seu celular. Não vem buzinar em cima de mim, não. Né? Se a pessoa dirige olhando para os lados, desatenta, ela causa um acidente. Ela sai da estrada. Imagine se tiver um celular. Então fica a dica aqui para os irmãos. Eu espero acreditar em Jesus. Que ninguém aqui anda, né, Josafá Felipe? Com o celular, respondendo mensagem na hora que está dirigindo. Eu quero crer, né? Irmão Abner, né, motorista. Irmão Jonas. E mais motorista aqui. Irmão André. Irmão Deído Oliveira. Irmão Pedro Ian. Você sentiu assim, né, irmão Pedro Ian? A força com que o Senhor está falando com você. Né? Deus está nesse lugar. Né? Os demais irmãos que dirigem aqui. Quem corre olhando para trás, o que acontece? Alguém já experimentou correr olhando para trás? Tem uns irmãos aqui que até olhando para frente tropeça e cai. Imagina se resolver olhar para trás. Tropeça. Quem vive olhando para Jesus, o mundo está se acabando, a ansiedade está gritando, está tomando os remedinhos para descansar. Mas se olha para Jesus, o que vai encontrar, gente? Direção certa, acolhimento, salvação. No mínimo, se for atropelado, vai para o céu. Salvação está garantida. É olhar para Ele, é o segredinho, é o antídoto que o apóstolo Paulo fala para nós. Não é? Prossiga para o alvo, prossigo, porque tudo está no controle do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala isso, olha, prossiga para o alvo, ele não está dizendo assim, se tudo der certo, se tudo estiver bem, prossiga para o alto. Prossiga, quase que não sai. Prossiga olhando para o alto. Não, ele fala o quê? Prossiga para o alto. Pronto. É igual a regrinha de obediência aos pais. Não é honra seu pai e sua mãe se ele te der um iPhone. Honra seu pai e sua mãe se te der um quarto. Igual da Lilica Ripilica. Não, está ultrapassado, né, gente? Ai, não sei quem que está na moda agora. Honra teu pai e tua mãe se deixar você ouvir a Anitta. Honra teu pai e tua mãe se te der tudo que você quer. Meu rei, minha rainha. A Bíblia manda honrar pai e mãe, ponto. Para que viva muitos anos sobre a terra. A mamãe acho que honrou bastante. Porque passou já do prazo, né, mãe? Já está no extra, né, mãe? Está no extra já. A mesma regra do honra teu pai e tua mãe, ponto. Pastora, você não conheceu meu pai e minha mãe. Você não sabe o que eles fizeram. Queridos, Deus não está mandando você amar. Ele está mandando você honrar. E há uma diferença gigante de uma coisa para outra. Quem ganha em honrar não são os seus pais que foram ruins com você. Quem ganha em honrar é você. Por mais que isso doa a você, por mais que isso seja difícil para você ouvir, você fica até com raiva de mim. Mas quem ganha em honrar uns pais difíceis é você. É uma decisão diária. Olhar e prosseguir para o alvo é uma decisão diária. Quando eu tomo esses antídotos, né? Eu olho, eu foco, eu tenho uma direção. Deus também nos proporciona pessoas que nos ajudam a preservar a nossa vida no propósito. Você tem alguém na sua vida que te preserva no seu propósito? Ou as pessoas que te rodeiam são aquelas que só falam besteiras, só te ajudam a murmurar, só te ajudam a reclamar, só concordam com tudo que você está infeliz, só somatizam o que você não concorda? Você tem pessoas na sua vida que te preservam para que você alcance o teu propósito? Pessoas que te ativam, pessoas que te levantam, pessoas que oram por você, pessoas que dizem, olha aqui, não tem, mas estou contigo, tá?
E não é aquela que te manda uma mensagem, o que precisar de mim, estou aqui. Porque esse tipo de gente nunca tá. Mas é aquela que não manda. Mas quando você menos espera, ela tá. Você tem? A Bíblia fala de uma mulher chamada Zípora. E eu tenho que encerrar falando sobre ela. Zípora foi esposa de Moisés. E Zípora foi uma fortaleza silenciosa na vida de Moisés. Uma mulher extraordinária que quase nós não vemos muitas coisas sobre ela. Tem alguns textos, pouquíssimos. Eu selecionei um. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Em uma hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés. O Senhor foi ao encontro de quem? E procurou, porque o Senhor queria fazer o que com Moisés? Matá-lo. Diga matá-lo. Ai, que Deus horrível. Pois é. Porque lembra aquele Deus assim? Deus é amor. Mas eu falei que ele é o fogo consumidor, né? Deus leva a sério a aliança, gente. E Deus resolveu ter uma conversinha com Moisés. Moisés, eu vou te encontrar lá naquela esquina, naquela casa, naquela hospedaria, e eu vou te matar. Então Zípora quem? Pegou uma pedra afiada. Uau, ela foi brigar com Deus. Não, calma. Cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e lhe disse: você é para mim um marido de sangue. Quando ela disse marido de sangue, ela estava se referindo à circuncisão. Naquela época, era uma regra estabelecida por Deus. Todos os meninos, quando nasciam, precisavam passar pela circuncisão. Era um simbolismo da aliança com o Senhor. E Moisés, um homem que foi levantado por Deus para salvar uma nação, para dar um novo rumo, para ser o libertador de uma nação, de toda uma geração, não cumpriu essa aliança. E por não cumprir, mesmo sabendo Deus quem era Moisés, e o que o Senhor queria fazer através de Moisés, Deus é um homem que cumpre princípios. Diga, Deus é um homem que cumpre princípios. Deus ia matar Moisés, mas existia na vida de Moisés uma fortaleza silenciosa. Alguém que não apontava o dedo, alguém que não condenava, alguém que não fazia junto o erro, aquele colega que, vamos pular de um negócio? Vamos, então vamos. Mas que não mede as consequências. Zípora media as consequências. O que eu acho mais lindo em Zípora, ela observava, ela estava atenta. Zípora não era distraída. E essa situação aqui foi uma situação muito delicada. E ela automaticamente tomou uma ação. A gente foi ministrado alguns domingos aqui sobre ação e reação. Ela não ficou no seu lugar acomodada, ela fez alguma coisa, porque ela acreditava que se ela fizesse, ela ajudaria, porque ela sabia que Moisés era um homem de aliança. Foi uma distração. Não foi porque Moisés era incompetente, não foi porque Moisés era irresponsável, não foi porque Moisés estava no embate com Deus, foi porque Moisés estava distraído com a ocupação. E ela foi o que precisava, ela fez o que era para ser feito. E lançou aos pés de Moisés e disse: eu sei que você é um homem de aliança. Ela sabia que aquele ato podia salvar Moisés. E na continuidade, Deus saiu, Deus não fez o que ia fazer. Porque foi corrigida a rota. Foi trabalhado no que foi distraído. A sua presença, a presença de Zípora era decisiva. Moisés estava fazendo o que era certo. Ele estava caminhando para cumprir o seu chamado. Porém, ele negligenciou um detalhe muito importante. Ele negligenciou uma situação. Ele negligenciou um momento. E Zípora percebeu. Ela observou, ela discerniu, ela entendeu o que estava acontecendo, ela agiu rapidamente. Ela preservou a vida do homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Sabe, queridos, nessa vida, eu quero deixar uma lição para você de Zípora. A Zípora, ela representa pessoas que Deus coloca ao nosso lado
para nos proteger. Pessoas que Deus coloca ao nosso lado para orar por nós, para falar duro com a gente, para falar o que a gente não quer ouvir. Zípora representa pessoas que vão resolver situações, pessoas que são solucionadoras de caos. Zípora representa muitas das vezes a esposa daquele marido teimoso, que quer fazer tudo o que dá na cabeça, que está perdendo grandes oportunidades de ser um grande homem usado por Deus. Zípora representa talvez essa esposa, que está ali, que incentiva, que corre, que ora, que... Enfim, Zípora pode representar um marido, aquele incentivador, aquele que norteia, aquele que traz segurança emocional. Maridos, sejam um ponto seguro de segurança emocional para as mulheres de vocês. Vocês querem mulheres que são sábias? Vocês querem mulheres submissas? Porque é tão bonito esse discurso. Sejam então o homem que traz segurança emocional. Que a sua esposa entenda que, se preciso for, você se joga na frente de um carro por ela. Porque é o que a Bíblia diz que o marido tem que fazer. Não sou eu não, é Bíblia. É a Bíblia que diz. Levem segurança emocional. Segurança emocional é palavras doces, é palavras saudáveis. Segurança emocional não é dinheiro. Dinheiro é sua obrigação. A Bíblia também fala que é isso. Segurança emocional é parar aquelas piadinhas desagradáveis que você sabe que ela não gosta. Ela até vai rir, mas você sabe que ela não gosta. Segurança emocional é ter uma fala diferente, igual como você tem com as pessoas da rua. Precisa ter dentro de casa. Talvez essa Zípora seja um pastor sobre a sua vida. Seja um líder na sua vida. Aquele que vai te confrontar. Aquele que vai te mostrar o caminho. Aquele que não vai concordar com o que você acha que está certo. Aquele que vai extrair o que está de ruim dentro de você com um confronto para que você seja transformado. Talvez essa Zípora seja um amigo. Um amigo que não vai ficar só... Mas um amigo que vai olhar para você e vai dizer, olha aqui, esse caminho não é bom para você, tá? Olha aqui, ó, que eu vi você postando na rede social, tira aquilo ali que está feio, tá pagando mico. Agora é uma outra linguagem, né? Eu até mandei um dicionário aí para alguns pais aprenderem a linguagem. Alguém cheio de discernimento. Zípora tinha discernimento. Enquanto Moisés enxergava a missão, ele estava distraído ao princípio da aliança. Zípora enxergou o perigo. Enquanto Moisés pensava na caminhada, Zípora percebeu aquilo que poderia interromper o propósito. Há momentos em que estamos tão ocupados fazendo um monte de coisa, e até a obra de Deus, que deixamos de cuidar daquilo que Deus considera prioridade. Preste atenção nisso. Deus continua levantando Zíporas. Pessoas discretas, mas espiritualmente sensíveis. Fique de pé, em nome de Jesus. O Senhor hoje quer a tua atenção. Como foi ficar aí, eu não sei quanto tempo eu preguei, mais de uma hora. Mais de uma hora com o seu celular no modo avião. A luz está apagada, ninguém nem vai ver você. Quantas vezes você se viu procurando o telefone? O Senhor quer a sua atenção, querido. A armadilha chamada distração, ela quer te matar. Como aconteceu essas tragédias aí, essas 2 semanas no nosso país. As distrações, elas querem nos tirar da rota. E o Senhor nos chama para sermos atentos. 1 Coríntios diz que precisamos estar vigilantes, mantendo-nos firmes na fé. Sermos corajosos, sermos fortes. Quando nós vigiamos, nós percebemos o perigo antes. Quem se distrai só percebe o perigo depois. As distrações, elas se tornam como embaraços sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor te pergunta: quem está controlando a tua atenção? A quem você tem dado a sua atenção?
Aquilo que domina a sua atenção molda seu coração. Aquilo que molda o seu coração determina o seu destino. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero bendizer o teu nome por esta noite. Quero te agradecer por este culto racional, que nós escolhemos fazer a ti. Quero te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Deus, neste momento eu quero orar por cada um dos teus filhos que escolheram este lugar, que escolheram sair de suas casas e disseram: hoje eu vou lá no culto, hoje eu vou na igreja. Outros já estão tão acostumados, já tão costumeiros, que só entraram no modo automático, se prepararam, se arrumaram, se organizaram e vieram. Outros talvez disseram: Deus, eu preciso tanto que o Senhor fale comigo esta noite. Outros vieram sem nenhum sentido, mas nós chegamos aqui, neste lugar, e a tua palavra, ela nunca volta vazia. A tua palavra sempre acha uma terra sedenta por ela. A tua palavra sempre encontra um coração que está perdido, que está ferido, que está angustiado, que está ansioso. A tua palavra sempre vai encontrar um destino para causar um impacto e uma mudança extraordinária. Deus, na autoridade do nome de Jesus, diante deste nível de entendimento, de trazer a memória, de trazer a nossa mente, de inculcar a nossa mente, que há uma